Bom, a gente começa falando sobre Venezuela. O ditador venezuelano Nicolás Maduro tomou posse nesta quinta-feira para um segundo mandato, desta vez até 2025. Ele venceu eleições consideradas fraudulentas pela oposição e por grande parte da opinião pública internacional. A Venezuela está em meio a uma grave crise econômica e humanitária, com mais de 3 milhões de habitantes tendo deixado o país devido à falta de alimentos e remédios. No discurso, Maduro afirmou que há uma tentativa internacional de principiar um processo de desestabilização. Disse ainda que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é um fascista contaminado pela direita venezuelana que vem impulsando a direita de toda a região. Roda aí, André. ¿Quién es Maduro? Y yo mismo me preguntara, ¿quién soy yo? A veces lo hago ante tanto ataque. Ataques brutales de una derecha extremista, fascista, compañero, sí, fascista. No podemos ahorrar los calificativos en el caso de una derecha como la venezolana, que ya ha infectado de su fascismo, su intolerancia y su extremismo a la derecha latinoamericana y caribeña, como se ha infectado. Veamos el caso de Brasil y el surgimiento de un fascista como el presidente Jair Bolsonaro. Es claro, público, notorio, conocido nacional e internacionalmente, además, porque Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites, y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. Estavam presentes a essa cerimônia no Tribunal Supremo de Justiça, onde aconteceu a posse de Maduro, alguns chefes de Estado alinhados a Maduro. Entre eles, o presidente da Bolívia, Evo Morales, o de El Salvador, Sánchez Serén, o dirigente cubano, Miguel Díaz-Canel, e o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. O PT também foi representado. Gleisi Hoffmann viajou para o país vizinho. Segundo ela, a ida foi para, abre aspas, marcar posição desta grosseira relação do governo Bolsonaro com a Venezuela. Fala fino com os Estados Unidos e grosso com a Venezuela. A viagem de Gleisi gerou um racha na esquerda. Luciana Genro publicou mais cedo na sua conta no Twitter, aspas, Gleisi vai representar o PT na posse do Maduro, dando uma mãozinha para aqueles que querem liquidar a esquerda. Mas só uma esquerda mofada para apoiar o Maduro a essas alturas. Há muito tempo deixou de ser um governo progressista e o pior é que a oposição forte é burguesa e elitista. Foi isso que disse a Luciana Genro. Começo com você, então, Caio, essa posse do Nicolás Maduro. Em primeiro lugar, uma notícia que nos deixa tristes, né, pelo povo da Venezuela, que vai lidar mais 6 anos, pelo menos, com o chavismo. Sem dúvida nenhuma, né? É importante só pontuar aí uma questão conceitual, né? Ele repete a ladainha do fascismo, que a gente ouviu muito aqui durante o período eleitoral. Gente, fascismo, ele pressupõe a centralização de poderes no Estado, né? O agigantamento do poderio estatal, e o governo Bolsonaro vem na contramão disso, né? A gente está falando de Bolsonaro, Guedes, Moro, né? Essa prende que é a oposição. Aí você vai descrevendo fascismo, você vai descrever a Venezuela. Exatamente, era essa linha mesmo, porque aqui no Brasil o que a gente vê é um governo de viés liberal que quer manter a lei e a ordem como prevê o Estado democrático de direito, né? Já foi deixado muito claro que não haverá nenhum retrocesso em direitos e garantias fundamentais. Então, assim, essa retórica é esdrúxula e fantasiosa. Assim, vamos para a nota mais leve, né, da Gleisi Lula Hoffmann, a senadora que virou deputada para continuar privilegiada pelo foro especial por prerrogativa de função, né? Eu acho que essa posse do Maduro, viu, Vitor, ela é uma tragédia no teatro da tirania. É isso que ela é uma ficção, né? A Gleisi, ela em notas disse que ela quer se opor à política intervencionista e golpista incentivada pelos Estados Unidos, com a adesão do atual governo brasileiro e outros governos reacionários. Me lembrou a frase do Nelson Rodrigues, né? Eu sou reacionário, minha reação é contra tudo que não presta, especialmente o bolivarianismo do Nicolás Maduro, Hugo Chávez, et caterva, né? Assim que se fala. Eu queria colocar um ponto
ponto para você, professor Augusto, comentar, que é o seguinte: vamos falar de ação e omissão, né? Você vê, o Evo Morales, ele fez uma média, né? Ele acendeu vela para dois santos. Ele veio à posse do Bolsonaro, foi à posse agora do Maduro. Agora vamos pensar do ponto de vista da Glaze, lembrando que a viagem dela foi paga com dinheiro do PT, portanto uma postura institucional. E não é o PT que não estava conseguindo pagar a vaquinha do Haddad, né? Tava sem dinheiro, né? Para viajar para Venezuela. Tem dificuldade para pagar do Zé Dirceu. Assim, para as coisas que são realmente importantes para o PT, como endossar a ditadura bolivariana, eles arranjam uma graninha, sabe? Bom, deve ter bastante dinheiro aí espalhado. Olha só a nota oficial do PT. Reconhecemos o voto popular pelo qual Nicolás Maduro foi eleito conforme regras constitucionais vigentes, enfrentando candidaturas legítimas da oposição democrática. Olha que loucura. Olha que loucura. E eles se abstiveram da posse do Brasil, tudo bem, foi uma ausência que preencheu uma lacuna, não fez falta nenhuma, mas mostra um desrespeito total ao processo democrático, esse sim democrático aqui no Brasil, né, Augusto? Olha só, o PT, ele escancara a sua alma autoritária ou quase totalitária na política externa. É ali que eles não conseguem disfarçar. Aqui eles ficam formando frentes democráticas, chefiada a mais recente chefiada pelo Fernando Haddad ou Andrade, segundo boa parte dos nordestinos que votaram nele. Agora é o seguinte, a Glaze diz que está lá porque ela tem de protestar contra algumas coisas. Uma delas, a grosseira relação do governo Bolsonaro com a Venezuela, e que esse mesmo governo fala fino com os Estados Unidos e grosso com a Venezuela. É o contrário do PT, falava fino com a Venezuela e fingia que falava grosso com os Estados Unidos, que nunca falou. Companheiro Bush. O Lula tem uma história maravilhosa que é aquela. Aí eu acordei invocado e liguei pro Bush. Ô Bush, ele não fala inglês, não fala nem português, o Lula. O Bush não fala português. Então como é que ele tem coragem de contar isso? Peguei o telefone, acordei invocado, peguei o telefone e dei uma dura no Bush. Tá bom, só que o Bush ainda precisa tá esperando a tradução da dura que não houve. Aí, tem isso aí. A outra, a Venezuela é o sonho mal resolvido, porque eles não podem defender tão escancaradamente, do PT. Eles sonham com isso. O que é a Venezuela? É isso aqui que a Glaze, essa definição que a Glaze tenta aplicar ao governo Bolsonaro. Não tem, como é que é? Uma grosseira relação do governo sim, Bolsonaro. Mas tem uma outra que ela fala dos intervencionistas. Aqui. Ela fala governos reacionários, pode ser? Reacionários também, intervencionista e golpista. Intervencionista e golpista é o governo Maduro, que ela estava lá para homenagear. Aqui não. A diferença, além das mencionadas pelo Caio, inclui esta. Então eles não vêm, não comparecem à posse do presidente Bolsonaro dizendo que a eleição foi uma fraude, que não tinha o Lula. O Lula estava preso e não reconhecem a legitimidade da vitória do Bolsonaro. E reconhecem a vitória do Maduro, que não tem oposição porque põe na cadeia. A oposição está presa. Lá tem uma definição, como diria o Milor Fernandes, definição definitiva do Oscar Arias, que foi presidente da Costa Rica e prêmio Nobel da Paz, esse que o Lula vive tentando todo ano, que resolve a questão. Tem preso político no país? É ditadura, não é democracia. Não tem preso político? É uma democracia. Qual é o preso político aqui? O sitiante de Atibaia, né? O dono do triplex, o ladrão, que é o Lula. Agora lá, tem gente presa sem julgamento há um tempão. Então eles estão trocando sinais
espertamente, bancando os bobos. Augusto, só antes de jogar a bola aí para Luciana, eu queria só pontuar, porque você falou aí da palhaçada que foi essa eleição presidencial. A gente está falando de uma eleição para um mandato de 6 anos que vai prorrogar aí o Nicolás Maduro torturando a população venezuelana até 2025. Só para você ter uma ideia, tem mais de 20 milhões de eleitores cadastrados, aptos a votar na Venezuela, né? Apenas 8 milhões compareceram. A gente então está falando de 46% só das pessoas, então é um recorde de abstenção, né? Em 2013, 80% votaram, então você vê que as pessoas vão perdendo esperança na democracia. E a diáspora dos venezuelanos, eles estão aí 3 milhões de venezuelanos refugiados espalhados pelo mundo, um boicote da coalizão de oposição. Você mencionou aí o que aconteceu com as figuras da oposição. Vamos lá, Leopoldo Lopes em prisão domiciliar, o Henrique Capriles com os direitos políticos cassados por 15 anos, e o Antônio Ledesma, que era aquele prefeito de Caracas, tá com um asilo político lá em Madrid. Aí é mais fácil ganhar a eleição. Vamos ouvir Luciana Verdolim, lá em Brasília. Boa noite, Lu. Boa noite, Vitor, Caio, boa noite, Augusto, e também aos ouvintes. Olha, em 2017, a mulher do Leopoldo Lopes, ela esteve aqui em Brasília, trouxe documentos, trouxe fotos das manifestações que estavam acontecendo na Venezuela, denunciou a situação que estava tomando conta do país, denunciou as torturas que estavam sendo praticadas contra o marido dela, pediu a ajuda do governo brasileiro, não surtiu muito efeito, mas ela diz que saiu satisfeita, porque ela estava vendo que ela estava sendo ouvida, porque lá na Venezuela eles não têm direito de expor posicionamento, é realmente uma ditadura. E o que é bastante triste é que é um país muito rico, né? A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo e não soube aproveitar essa riqueza. Então a gente vê vários fatos aí de ajuda à Venezuela, por exemplo. A Venezuela entrou no Mercosul numa época que o Paraguai estava suspenso, numa artimanha dos países vizinhos aqui para fazer com que a Venezuela entrasse no Mercosul, foi suspensa tempos depois. Então é uma situação muito complicada. A questão da imigração também é uma questão que deu muita dor de cabeça para o governo do presidente Michel Temer, e agora a expectativa é de que o governo de Jair Bolsonaro adote uma estratégia diferente, mas não se sabe ainda o que vai ser feito. Fechamento de fronteira ainda não está descartado, nem está confirmado, mas é preciso, porque o povo de Roraima está reclamando já há tempos e a situação está ficando insustentável. Então o governo está discutindo também o que fazer diante dessa situação. Pelo menos por enquanto a gente não tem um posicionamento, eles estão cuidando mais das questões econômicas, mas essas questões também, principalmente da fronteira, eles vão ter que sentar para discutir, definir uma estratégia. Você mencionou a mulher do Leopoldo Lopes, né? Eu entrevistei no Roda Viva. Ela estava feliz por ter sido recebida por alguns deputados e senadores. Ela não conseguiu ser recebida. Era Dilma, né? Acho que era Temer, né? 2017 já? Não. Em 2017 foi o Temer. Ela esteve aqui no Palácio do Planalto. Esteve com ele. Esteve, uma conversa rápida, mas esteve com ele prometeu ajudar, prometeu tomar alguma atitude diplomática, mas não fez nada. No Roda Viva ela recebeu, mas não fez nada. Ela se queixou da inação é até uma palavra gentil, porque eles foram cúmplices do governo do Chávez e depois do Maduro, da inação dos governos Lula e Dilma. Prendem o Lula por roubalheira, é preso político. Prendem o Leopoldo Lopes, depois do Henrique Capriles, e esses não são. Eles são o quê? O que eles roubaram? Que crime eles cometeram, além do, aspas, crime de pensamento, que não existe? Não existe. Só em ditadura. O que eles violaram em matéria de artigo do Código Penal? Nenhum. Eles são presos arbitrariamente e isso eles ignoram. Olha a turma que compareceu, é a companhia que a Glaze merece, né? Tá aqui o cubano Miguel Dias-Canel, o Daniel Ortega, o Diego Salvador e o Evo Morales. Se você resolver prender aí essa turma por formação de quadrilha ou banda, é só dar voz de prisão, que é mais de 3, né? Pode levar pra cadeia, eles não vão reclamar. E a Glaze, ou só para enfatizar o que disse aqui o nosso Caio,
ela fez o que faz jogador em fim de carreira, né? Você não pode jogar mais em time da Série A, você vai pra Série B. É o que ela fez, tá jogando na Série B. E ela vai ver o que é bom pra tosse, encarando agora os líderes que não apoiam o PT. Era isso aí, esse aqui é o time do PT. Maduro, Morales. Aliás, o Morales não se resolve, né? Veio aqui também na posse. Tá tirando pra todo quanto é lado, né? Você sabe, Augusto, que você falou que a concentração de poder na Venezuela é o sonho do PT, né? E aqui muitas vezes, né, esclarecer pro ouvinte da PAN, que a gente emprega PT assim como uma metonímia, né? A parte pelo todo, né? Dá pra expandir pra toda a esquerda, Sim, né? a esquerda PT toda. e satélites, né? Por que discutir a Venezuela é tão importante? Se a gente olhar em retrospecto, a gente teve aí 3 presidenciáveis, né, que eram vassalos do regime bolivariano. Vamos lá, Ciro Gomes, quando questionado se a Venezuela era uma ditadura, ele gostava de falar que o livro de cabeceira do Chávez era o livro dele, a autoria dele, com o Mangabeira Unger, né? Ele sempre tergiversava, ele falava, a época, em 2017, foi o auge das prisões políticas, tortura, inclusive assassinato de manifestantes, morreram mais de 200 manifestantes lá na Venezuela, Vitor. Ele falava que o regime cometia erros, olha esse eufemismo, né? Aí vai para Manuela Dávila, que tem aí cenas engraçadíssimas. Aqui são mal feitos. Pois é, vai para Manuela Dávila, que quando era perguntada, ela virava a questão e dizia assim: não, mas olha, para mim, em 2016 no Brasil não houve democracia, houve golpe. Ou golpe, né? Como se diria lá em algumas bandas, né, do Nordeste petista. E finalmente tinha o Guilherme Boulos, esse sim, que em entrevista à PAN, esse foi categórico, né? Ele falou: Venezuela e Cuba não vivem ditaduras, são democracias. Ele falou isso aqui, esse sacrilégio aí nos microfones da PAN, essa heresia. Você tá sentado, inclusive. Putz, meu Deus, mas eu também. Vamos resolver, e vamos aproveitar aqui e resolver a dúvida existencial do Nicolás Maduro, né? Quem sou eu? Quem sou eu? É uma besta quadrada que tem um vocabulário inferior a 800 palavras, que é capaz de dizer que conversa com Hugo Chávez quando o Hugo faz as suas aparições em forma de passarinho, né? É uma anta que tá quebrando a Venezuela e aí tá indo quem sou eu? Uma besta. Uma besta que vai acabar mal, hein? A Venezuela, porque ditadores assim, eles não têm nada a perder. Quando eles descobrem isso, eles deixam rolar aí um processo que frequentemente leva à guerra civil. Eu torço muito e faço o possível para que isso não aconteça, mas temo que a Venezuela termine esse regime e morra num banho de sangue. Mais alguma coisa, senhores? Ou vamos para o nosso primeiro intervalo? Vale a pena só. Eu acho que vale a pena só fazer uma nota, né? Que pelo ranking da liberdade da Heritage Foundation, a Venezuela é o 2º país mais reprimido do mundo. Só perde para a Coreia do Norte. Lá falta tudo, né? Falta remédio, falta alimento, bens de consumo generalizados, e aí é aquele negócio, né, que o Roberto Campos falava sobre o socialismo, né? A única coisa abundante é a escassez. E governado por loucos, né? Exumaram o Chávez morreu faz pouco tempo, exumaram o Bolívar, que morreu em outros séculos, para descobrir se ele tinha sido envenenado. Vê se é possível alguém agir assim e se apresentar como pessoa normal. Envenenado pelos americanos, hein? Dos 15 países reunidos nesse, no Grupo de Lima? Grupo de Lima. 14 aprovaram o não reconhecimento do governo Maduro. Só o México que não, porque agora mudou o governo, então chegou o López Obrador, que é de esquerda também, né? E entre os governos reacionários, né, que a Glaze citou, está o Canadá, do Justin Trudeau. Imagina, o Canadá reacionário. O Canadá é reacionário. Com aquele progressistazinho lá, tá louco.